Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube canal Eustáquio 544, Mentiras Bíblicas, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Love me tender, love me long. Bom dia! Hoje são 14 de junho de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou trazer para esse vídeo mais um comentário do Alan Maurício. O Alan Maurício mora em Camaçari, na Bahia. Em meu vídeo de hoje, com o título Deus está presente nas catástrofes, várias pessoas ali comentaram. E eu quero dizer aqui a elas que pegarei também seus comentários e vou trazer aqui para o quadro. Para hoje, peguei aqui o comentário do Alan Maurício. Ele escreveu lá, fez uma explanação. O Alan Maurício nasceu numa família cristã católica. A mãezinha dele, que está viva, com muita saúde, a mãezinha dele, o obrigava, até os 12 anos de idade, o obrigava a ir à igreja católica para assistir a missas. A mãezinha dele, não é? Enganada pelo sistema cristão, não é? E aí, no caso, católico. Aí, então, a mãe do Alan Maurício obrigava a criança, Alan Maurício, até aos 12 anos de idade. Veja, não é? Que absurdo, não é? E se fosse uma igreja evangélica, seria pior ainda. Imagine uma criança com 12 anos de idade ouvindo um pastor maluco lá no púlpito falando sobre o diabo, capeta, Satanás. Uma criança com 1 ano de idade ouvindo isso. Que malefício um pai causa a um filho, não é? Levando-o a um templo desse aí, não é? Em que o pastor grita, diabo, diabo, capeta, diabo. Imagine uma criança de 1 ano de idade ouvindo isso. Com 8 anos de idade ouvindo isso. Não vai dormir. Essa criança terá problemas, ou na infância, ou na fase adulta. Pergunte aí a um psicólogo se é sadio uma criança com até 12 anos de idade, 11 anos, 8, assistir a um culto evangélico, se isso faz bem a uma criança. Pergunte a um psicólogo, pergunte a um psiquiatra se isso faz bem à criança. Veja lá a resposta dele e depois me diga aqui. Pois bem, vou trazer aqui uma parte do comentário do Alan Maurício. E vou aqui novamente trazer uma citação de Freud neste livro aqui, ó. O futuro de uma ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então vamos lá. Vamos analisar aí o que diz o Alan Maurício. Vamos lá. O Alan Maurício escreve assim, veja aí à esquerda. Onisciente, onipotente, onipresente. Quando a gente vai argumentar com um religioso sobre catástrofes que matam muitas pessoas, eles dizem que Deus permitiu e Deus quis assim. É uma desgraceira acreditar num Deus que permite tudo isso e ainda chamá-lo de maravilhoso e misericordioso.
Se uma criança cai na piscina e outra salva essa criança, logo os religiosos dizem que foi o Deus que enviou essa pessoa. Mas, se a criança cai e morre afogada, dizem que a culpa não é de Deus, e sim dos pais que não tiveram atenção. O que o Alain Maurício diz aí sobre afirmações de cristãos é a pura verdade que a gente ouve comumente em sua rua, em sua avenida, nas televisões, etc. Cada cristão aí proferindo maluquices. Então vamos lá. Veja aí no centro. Sempre trago aqui, Sigmund Freud. Sigmund Freud foi o pai da psicanálise, não é? Ele era judeu, família judia, cresceu ali recebendo a educação judia, a Bíblia hebraica, que contém os livros do Velho Testamento da Bíblia cristã, que não é velho para os judeus. Então, o Sigmund Freud teve uma educação religiosa rigorosa por parte, principalmente, do pai dele. Então, o Sigmund Freud foi judeu e ateu, um intelectual fantástico. Muito bem. Na página 88 do livro O Futuro de uma Ilusão, o Freud escreve assim, leia aí no meio. Ele diz: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. O que o Freud diz aí é de uma clareza imensa. Ele aí faz uma comparação, veja aí abaixo na chave. Ele trata aí do homem, e aí ele faz uma diferença. O homem racional que usa a razão e o homem religioso. Freud diz aí que o homem racional que usa a razão para tudo aquilo que ele fizer na vida, ele faz uso de fundamentações lógicas. Veja aí, o homem racional. Agora, o homem religioso, ao contrário, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, para sua tomada de partido. Entendeu? Então veja, o Freud aí trata do homem. E aí ele faz uma distinção, que o homem racional, que usa a razão, ele só se contenta com fundamentações lógicas para seus pontos de vista. Já o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E o Alain Maurício traz exemplos aqui, afirmações cristãs. Entendeu? O cristão não diz coisa por coisa, porque ele está mergulhado na religião, é um homem religioso. Então vamos aqui distinguir direitinho. Uma pessoa escolhida por você, pode ser ao mesmo tempo racional e pode ser religiosa. Quando ela é racional, ela se contenta apenas com fundamentações lógicas. Quando ela já é no caráter religioso, ela se contenta com fundamentações miseráveis. Vamos pegar aqui um exemplo para ficar bem compreendida essa afirmação de Freud. Peguemos um homem, um professor de língua portuguesa, que seja evangélico. Pronto. Então veja, um professor de língua portuguesa, ele é evangélico, de uma igreja evangélica qualquer, mas ele é também professor de língua portuguesa. Então esse professor de língua portuguesa, dentro de uma escola, na sala de aula, ele vai fazer uso de fundamentações lógicas, mesmo sendo um homem religioso, porque ele está tratando não de religião, não do sagrado, ele está tratando de uma língua, a língua portuguesa.
Então, um professor de língua portuguesa evangélico, na sala de aula, ele só se contenta com fundamentações lógicas para explicar a língua portuguesa. Agora, quando ele sai do colégio e vai para a igreja, lá na igreja ele se torna já um homem religioso. E aí ele vai elogiar as doutrinas do cristianismo. Só que as doutrinas do cristianismo são realmente um absurdo. Só que ele não vê isso. Então, veja, quando você perguntar a um professor de língua portuguesa que seja evangélico sobre a Bíblia, você vai ouvir horrores. Porque ele aí, como religioso, esse professor de língua portuguesa, como religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Entendeu? Você que está assistindo a esse vídeo. Então veja, uma pessoa pode ter o caráter racional e o caráter religioso. Quando age com o caráter racional, um professor, ele busca fundamentações lógicas para explicar a língua portuguesa, explicar a astronomia, matemática, etc. Agora, ele agindo como um homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Entendeu, gente? E veja lá mais exemplos aí trazidos pelo Alan Maurício. Lá acima, à direita lá. Veja, uma criança é muito comum, principalmente em lugares ricos, com piscinas, mansões com piscinas. Aqui em Brasília é comum. Crianças caindo na piscina e morrendo. Criança, um ser inocente, que não tem mal algum, nem pensamento ruim criança tem, é um ser inocente. Então esse ser inocente, uma criança, ela vai engatinhando, coitada, inocente, os pais não estão vendo, e ela vai engatinhando, caminhando em direção à piscina. Não aparece ninguém para salvá-la. Os pais não estão vendo. A criança é inocente. Não aparece nenhum Deus para salvá-la, muito menos um capeta. Então, veja, aí essa criança cai na piscina. Muito bem, caiu na piscina. É muito comum isso aqui em Brasília, no Lago Norte, no Lago Sul. Crianças morrendo aí afogadas em mansões. Muito comum aqui em Brasília. Então, veja, uma criança cai na piscina. De duas, uma. Ou ela escapa ou ela morre. Se ela escapa, o cristão diz uma coisa. Se ela morre, o cristão diz coisa totalmente diferente. Por incrível que pareça, por que acontece isso? Porque aí é o homem religioso, como dizia Freud. O homem religioso, ele não raciocina. Ele não faz uso de fundamentações lógicas. Ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aí está o exemplo. Se a criança cai na piscina, se ela escapa, aí os cristãos dizem que Deus salvou essa criança. Ou então que Deus enviou alguém para salvar essa criança. Entendeu? E se a criança morre? Aí a conversa é outra. É porque Deus quis assim. Isso não é mentira do Alan Maurício. A gente escuta muito isso aí. É porque Deus quis que aquela criança inocente, engatinhando a bichinha, Deus quis que ela caísse e morresse afogada. Gente, isso aí não é mentira. É loucura dos cristãos. Eles dizem isso mesmo. Ou então eles dizem aí que foi culpa dos pais. Então veja, o cristão, diante de uma criança caindo na piscina, se a criança escapa, diz uma besteira. Se a criança morre, diz outra besteira. São coisas assombrosas, que só mesmo uma pessoa racional para entender isso. Veja outro exemplo aí abaixo. Veja uma criança sendo estuprada e morta. É muito comum, não é? Aqui no Brasil. Criança sai, o bandido pega a criança na frente de casa, dentro de casa, leva para um terreno baldio, ele estupra a criança e depois mata. Que barbaridade, não é? Se você perguntar a um cristão, ele diz que Deus permitiu. Por incrível que pareça, isso é verdade. Eles dizem mesmo. Deus permitiu isso aí. Deus permitiu que aquela criança
fosse estuprada e morta. Deus quis assim, é da vontade de Deus. Deus não agiu para salvá-la. Você entendeu? E se a criança escapa? Aí ele diz que se a criança escapa é porque Deus salvou. Deus enviou alguém para salvá-la. E se a criança é estuprada e morta? Deus permitiu. Ele quis assim. Se ele quis assim, é da vontade dele. Vou contar aqui uma história. História não, um fato que aconteceu. Eu trabalhei na primeira vara criminal do Gama, aqui em Brasília, durante muitos e muitos anos. Direito criminal. Eu lia processos criminais todos os dias. Fazia relatórios, né? Análises, etc. Havia um advogado, veja bem, não vou dizer aqui o nome dele, eu sei o nome dele completo. Esse advogado não regula bem da cabeça. Ele é evangélico. Aconteceu uma criança foi morta, uma criança não foi estuprada, ela foi morta, a criança. Uma vingança aí da amante em relação ao amante que era casado. A amante matou a criança. Veja bem, e esse advogado que é evangélico está vivo ainda, atua lá no Gama ele. Se você perguntar quem é o advogado mais idiota lá do Gama, todo mundo sabe quem é, não vou dizer o nome dele. Mas ele, como ele é evangélico, então ele fez uma vez uma petição para o juiz alegando isso mesmo, que o cliente dele, que era um homicida, o cliente dele não merecia punição, porque se ele matou em outro processo, ele tinha um cliente que havia matado alguém, e ele escreveu para o juiz uma petição, né? O nome petição é quando o advogado escreve alguma coisa para o juiz. Aí ele fez a petição e alegando aí que o cliente dele, o homicida que havia matado outra pessoa, ele dizendo que o cliente não merecia ser punido, porque se ele matou outra pessoa, é porque Deus permitiu. Gente, isso aí foi um advogado que escreveu isso. Eu sou testemunha, sei quem é o advogado. E se eu procurar o processo, eu encontro ainda hoje, apesar de estar aposentado há muitos e muitos anos. Mas ele alegou isso aí para o juiz de direito, escrevendo. Aí o juiz me chamou e disse: Eustáquio, você conhece esse advogado aqui? Eu disse: conheço, doutor. Rapaz, o cara parece... Veja, o juiz falou para mim: Eustáquio, esse advogado parece que não regula bem não, né? Porque pedindo aqui a absolvição do homicida, do criminoso, pedindo aqui que o cliente dele seja absolvido, porque se matou a pessoa, é porque Deus permitiu. Que homem doido. Um juiz de direito disse isso para mim. E eu sei qual o nome do juiz completo. Eu sei o nome do juiz completo. Então veja, essa loucura, a criança é estuprada e morta aqui no Brasil. Muitos cristãos dizem, é porque Deus permitiu, Deus quis assim. E nada mais há o que se fazer. É porque Deus não agiu para salvá-la. Em outros casos, Deus age para salvar. Em alguns casos, não. Entendeu, gente? Isso é um homem religioso que faz uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Então, diante disso aí, o Alain Maurício, que foi um cristão inicialmente católico, era levado pela mãe, era forçado a ir à igreja pela mãe até os 12 anos de idade. Depois ele virou evangélico e hoje ele é ateu. Aí ele pergunta aí, então como, diante disso aí, dizer que esse Deus é maravilhoso? Que esse Deus é misericordioso? Como afirmar isso? E aí ele estuda a Bíblia, o Alain Maurício, conhece bem a Bíblia, e ele vê ali que o Deus bíblico criado pelos hebreus, nos textos da Bíblia, é um Deus que comanda homicídios, estupros, latrocínios. O que é de ruim é atribuído ao Deus da Bíblia. Quando você fala isso para um cristão, ele diz que você está mentindo, que na Bíblia não existe isso. O problema é que o cristão não lê a Bíblia. E os pastores ficam felizes por isso. Eles não leem a Bíblia, porque a Bíblia
de Gênesis ao Apocalipse, são textos horríveis. O Deus lá, criado pelos hebreus, comandando todo tipo de maldade. Isso, textos na Bíblia. Mas o cristão vê aquilo ali, como é uma coisa sagrada, aí ele fica cego. Ele fica cego, como diz o Freud aí. O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, ao contrário do homem racional, que critica aquilo que não tem fundamentação alguma, entendeu? Então, quando você se depara diante de um ateu, o que é um ateu? O ateu é uma pessoa que não crê em deuses, em demônios, almas, espíritos, deuses, Papai Noel, duendes, etc. Então, o ateu é um homem que usa a lógica. A arma de um ateu não é uma faca, não é um revólver, é a razão, é o raciocínio. O ateu é um homem racional. Ele só se contenta com fundamentações lógicas para seus pontos de vista, diferentemente de um homem religioso, que se contenta com fundamentações miseráveis, frágeis, que não resistem a uma análise lógica. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, parabéns aí ao Alain Maurício pelo comentário aí, pela belíssima explanação. E repito aqui, muitas pessoas estão escrevendo aí em minha página. Então vamos, devagarzinho, a cada dia vou aí trazendo comentários. Escreva, porque seu comentário, sua explanação também virá para o quadro. Mais um vídeo e muito obrigado.